Meus irmãos, nós estamos hoje trazendo uma mensagem, não é série, é uma mensagem, mas que coincidentemente Deus tocou no meu coração de falarmos sobre isso nessa noite. E é um texto que continua, uma continuidade do texto que nós falamos no domingo passado. Domingo passado estudamos o texto de Marcos, capítulo 5, dos versos de 1 a 20, que narra o momento em que Jesus liberta um endemoniado na cidade de Gadara. Então um texto conhecido como a libertação do endemoniado gadareno. E hoje o texto é o versículo subsequente, o verso 21 em diante, que nós vamos ler do mesmo capítulo, que narra um outro episódio marcante da vida de Jesus, quando ele, no meio de uma multidão, surge uma mulher que somente ao tocar as vestes de Jesus é curada de uma hemorragia que sofria por longos anos. Então o tema da nossa reflexão hoje é um toque de fé. Um toque de fé. E essa reflexão, como nós falamos, está lá no Evangelho de Marcos, que nós vamos dar continuidade. Eu queria falar aqui de alguns contrastes nessa história que vamos ler hoje. Você verá que surgem dois personagens. Um deles se chama Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, um homem religioso, um líder no meio daquela comunidade. E outra personagem que surge é uma mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue por 12 anos. Então algumas comparações entre os dois personagens. Aqui Jairo, um líder da sinagoga, e aquela mulher, uma pessoa anônima. Ele, um religioso, ela excluída da oportunidade de estar no meio das pessoas cultuando. Jairo era um homem rico, e aquela mulher tinha perdido toda a sua riqueza, todos os seus bens, tentando se curar. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com sua filha, e aquela mulher por 12 anos estava sofrendo de uma doença que a vitimava. Jairo faz um pedido público a Jesus, e aquela mulher não tem coragem de anunciar a sua necessidade publicamente, mas no meio da multidão, de forma silenciosa, de forma secreta, ela se aproxima de Jesus para tocar-lhe as vestes. E também Jesus, na história que vamos ler, ele atende ao pedido de ambos, tanto daquele homem rico, como também daquela mulher anônima. Então peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 5, como nós falamos, nós vamos ler do verso 21 a 34, você verá que na semana passada, quando lemos até o verso 20, Jesus havia curado aquele endemoniado gadareno, e ele, depois daquela cura, e também os demônios que estavam possuindo aquele homem, entram numa manada de porcos, a manada se perde, se precipita no mar, e as pessoas daquela cidade pedem, imploram para que Jesus saia dali. Literalmente convidaram Jesus a se retirar, os moradores de Gadara. Por quê? Devido ao prejuízo que eles tiveram com a perca da manada de porcos. Deram mais valor aos porcos do que aquele homem que foi liberto por Jesus. E Jesus então sai daquela cidade, entra no barco com os seus discípulos e atravessa novamente o mar da Galileia, indo em direção a Cafarnaum. E aí vem o texto que vamos ler agora, Marcos capítulo 5, 21 a 34. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Só até aqui. Nessa narrativa, meus irmãos, Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. Uma grande multidão, Jesus que antes havia sido enxotado da cidade de Gadara, agora do outro lado da margem do mar, ele é recebido por uma grande multidão. E também o chefe da sinagoga, um homem importante, um homem rico, um homem respeitado naquela sociedade, estava esperando que Jesus chegasse, aflito, e implora Jesus, se prostra aos pés de Jesus, clamando para que ele fosse até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus atende ao pedido daquele homem. Mas no caminho, a multidão apertando Jesus, surge uma personagem que toca no manto de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? E a pergunta de Jesus, ela cai com estranheza aos discípulos, que dão uma resposta até um tanto mal criada para Jesus. Jesus, não está vendo que todo mundo te apertando? E pergunta: quem me tocou? Mas Jesus sabia que dele havia saído o poder. E eu queria então, dessa reflexão e desse texto que acabamos de ler, tirar algumas lições para nós e refletirmos algumas coisas. Primeiro, reconheça a sua real necessidade. Reconheça a sua real necessidade. Eu coloquei uma frase aqui que eu queria lembrar para você. Nem sempre o principal é o essencial. Às vezes temos tantas necessidades, pedimos tantas coisas a Deus. A pergunta é: o que você está pedindo é algo principal ou é essencial? Eu quero ler o texto com você, o verso 25 e 26. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aquele tempo, meus irmãos, os recursos médicos eram ainda mais limitados, parcos e ainda mais frágeis, e sem o alcance e a exatidão que a medicina tem alcançado hoje. Aquela mulher havia gastado tudo com os medicamentos e com os médicos que havia na sua época, e nada lhe adiantava, mas ela só piorava. Um sofrimento prolongado, 12 anos de sofrimento, é o que a Bíblia diz que aquela mulher estava passando. Uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, imagina isso. Um fluxo de sangue há 12 anos. Imagine a fraqueza que ela deveria ter física, imagine a sua debilidade física, imagine o quanto ela estava aflita com isso durante 12 anos a fio, sofrendo deste mal. Há momentos que nós passamos por sofrimentos assim, sofrimentos que parecem que não vão acabar, sofrimentos que parecem que não vão ter fim, doenças que os médicos dizem não saber o que fazer, momentos de angústia como essa mulher estava vivendo. Eu sei que muitos estão vivendo hoje, talvez até aqui dentro deste auditório agora. Mas a minha palavra para você é que você continue crendo no Senhor, continue confiando na bênção do nosso Deus. O sofrimento dos sonhos sendo destruídos. Imagine aquela mulher com essa hemorragia, já havia certamente desistido da possibilidade de ter filhos. Uma mulher com uma hemorragia constante assim, já não podia engravidar, já não podia sonhar em ser mãe de filhos, já tinha arriscado da sua mente, do seu coração, os sonhos de qualquer mãe de ser filho, de casar-se, haviam sido arrancados do coração daquela mulher. Também um sofrimento de segregação. A situação vivida por aquela mulher na cultura judaica, na cultura hebraica,
uma mulher que estivesse no tempo da menstruação, estivesse com um fluxo de sangue, era considerada impura. Ela não poderia ter relações com seu marido. Ela não poderia viver em comunidade, deveria ficar trancada dentro de casa. Agora imagina o período menstrual que uma mulher tem multiplicado por 12 anos. Imagine alguém ser privada de ter contato com o marido ou com qualquer outra pessoa da família durante 12 anos. Imagine ter essa segregação ainda ser levada a uma outra instância. A pessoa também que estivesse com um fluxo de sangue, uma mulher, não poderia frequentar os cultos, não poderia estar em ambientes sociais. Imagine ser impedido de estar na igreja, de vir ao culto durante 12 anos. Ela não poderia participar também de festas, de celebrações, nem festa da Páscoa, nem festa dos tabernáculos, nem a festa da colheita. As festas judaicas, estava privada de toda e qualquer celebração. Imagine ficar sem celebrar Natal e Páscoa com família, com pessoas durante 12 anos. Essa mulher estava impedida de ter uma vida social normal como qualquer outra pessoa. Estava segregada da sociedade, afastada do meio das pessoas. Multiplica isso por 12 anos. Irmãos, era tremendo o sofrimento daquela mulher. O que ela precisava não era de algo principal, mas de algo essencial. Ela precisava ser curada pelo Senhor. Cura que só Jesus poderia lhe dar. E ela então vai ao encontro de Jesus. E eu quero ainda falar para você, pode dar mais um clique aí, Lucas. Quero falar para você que não importa o tempo, continue clamando ao Senhor. Talvez você esteja já também precisando de uma bênção de Deus por tanto tempo. Eu não sei quanto tempo, alguma coisa você está orando ao Senhor. Talvez um mês, talvez um ano, talvez 2 anos, talvez 10 anos. Não importa o tempo, continue clamando ao Senhor. Não importa o tempo, continue crendo no Senhor. Não importa também as circunstâncias, continue crendo em Deus. Mesmo que médicos digam não, mesmo que a ciência já tenha esgotado os seus recursos, mesmo que as pessoas tenham abandonado você, ou mesmo que até mesmo você esteja abandonando alguém. Lembra da história do endemoniado gadareno semana passada? A família já tinha esquecido dele. A família já o havia abandonado. Havia preso ele com correntes e largado ele lá no cemitério. Não tinham mais como dar volta à situação que ele vivia e já tinham esquecido dele. Há quantas pessoas que estão aí nas drogas, estão perdidos e as famílias já desistiram dele. Ontem, meus irmãos, estávamos ali na reunião da associação dos pastores. E um dos rapazes que foram recuperados pela casa da Cristolândia masculina, o nome dele, sabe qual é? Gênesis. Agora vai vir o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E o nome do rapaz é Gênesis. E realmente uma gênese iniciou na vida daquele rapaz, quando ele entrou na Cristolândia. E ele, quando ele pisou lá na igreja Batista Monte Sião, que estávamos ontem, ele começou a chorar. Era uma reunião só de pastores e líderes da nossa associação. E sabe qual foi o choro dele? Ele vendo aquele grupo reunido. Estávamos ali tomando um café, a reunião nem tinha começado. Mas as palavras dele foi: eu jamais imaginei que eu estaria num lugar como esse. Ele já tinha também perdido a esperança. Ele era como dos muitos que nós vemos hoje, caído nas sarjetas dessa vida, caído pelas ruas da nossa cidade, escondidos debaixo de tampas e debaixo de buracos, usando drogas, se matando, acabando com a sua vida. Essas pessoas também carecem da graça de Deus. E muitos deles já perderam a esperança, como esse rapaz, o Gênesis, e que estava lá. Glórias a Deus por isso, foi restaurado, foi liberto das drogas, foi salvo em Cristo Jesus, e estava lá conosco, limpo, transformado, liberto pelo poder de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela obra que fez na vida daquele rapaz, e de tantos outros que tem acontecido a mesma libertação, que só Jesus pode fazer. Eu sempre digo isso, libertação das drogas, eu creio que exista, desde que Jesus esteja na história. Conversava com uma pessoa que tem um trabalho assim, para ajuda aos pais, aos familiares
de dependentes químicos. E eu disse: olha, eu respeito o trabalho de vocês, eu aplaudo o trabalho de vocês, tem todo o meu apoio o trabalho de vocês, mas eu preciso ser sincero. Uma libertação real, eu acredito que só acontece quando Jesus está na história. Isso é o que eu creio. Mas vocês estão de parabéns. Mas se quiserem libertar mesmo o parente, o amigo, o familiar de vocês, coloquem Jesus nesse negócio e Ele poderá libertar verdadeiramente. Renove então as suas esperanças no Senhor. Aquela mulher renovou as suas esperanças, mesmo tendo gastado tudo que tinha, mesmo chegando ao último centavo dos seus recursos, ela se levantou e ela confiou em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero então, em segundo lugar, dizer para que você esqueça o passado, esqueça o seu passado de sofrimento. Muitas vezes, irmãos, ficamos acorrentados ao passado. O passado se torna um fantasma na nossa vida. Aquilo que nos aconteceu ou que fizemos, onde tropeçamos, aquilo que caímos, pecados que muitas vezes cometemos, fica nos servindo de um fantasma, fica nos atormentando a vida inteira. Eu conheço pessoas que já foram perdoadas por Deus, que passaram por situações difíceis, de pecado, de prostração, de afastamento de Deus, e Deus as perdoou. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes elas não se perdoam, elas ficam ainda remoendo o passado, ficam ainda seguindo a vida, acelerando a sua vida, mas olhando no retrovisor, olhando para o passado, olhando para o que fez. E quando nós fazemos isso, você não precisa nem fazer isso, sabe por quê? O diabo, que é o nosso acusador, a palavra diabo no original, acusador no grego, a palavra é diabolos, significa literalmente acusador. Quem nos acusa daquilo que fizemos, quem fica com um dedo em riste no nosso rosto, nos acusando das falhas que cometemos, que fica colocando as mazelas, desenterrando todas as tralhas que nós já cometemos, sabe quem é? Não é Deus, não é o Espírito Santo, é o diabo. Quando você estiver nesses momentos em que a sua mente estiver lhe acusando, em que você estiver num conflito, remoendo o seu passado, cheio de remorso, troque o seu remorso por arrependimento. O remorso não produz nada de bom, o remorso não tem serventia alguma para nós. O arrependimento sim. Quando nos arrependemos, nos tornamos novas pessoas. Quando nos arrependemos, os braços de Jesus ficam abertos para nos receber, e ali nós encontramos uma nova vida, ali encontramos uma nova oportunidade. O texto então que nós lemos, os versos 27 e 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, ouça a palavra de Deus e corra para os pés de Jesus. Você reparou o texto anterior ali? Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, olha ali. Lembra daquele texto da palavra que diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus da forma mais democrática, mais acessível, mais fácil, como nunca existiu em todo o tempo. Você pode ouvir a palavra de Deus em qualquer lugar, você pode colocar a Bíblia inteira no seu smartphone, em 40, 50 idiomas, se você tiver necessidade de falar todas essas línguas. Você tem capacidade e condições de ter acesso a estudos da Bíblia, a Bíblia comentada, a Bíblia explicada, a Bíblia em das mais diversas versões, Bíblia comentada versículo por versículo, tudo isso acessível, à ponta do seu dedo, clicando na tela do seu celular. Procure a palavra de Deus. Se você talvez diga assim: mas eu não tenho fé, leia a palavra de Deus. A fé ainda não chegou ao meu coração, eu não tenho uma fé como daquela mulher. Procure na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, das maravilhas que Jesus operava, do poder que havia em Jesus, e ela não ficou onde estava, ela se levantou e foi até onde Jesus estava, no meio daquela multidão. Ainda há uma saída com Cristo.
Nós precisamos então, meus irmãos, nos levantar. Aquela mulher se levantou, ela ouviu a voz e ela foi para onde? Para os pés de Jesus. Ela correu para os pés do Senhor. Há tantas pessoas hoje no meio do seu sofrimento, buscando saída nos mais diversos meios, nos mais diversos lugares, e se esquecem de buscar em Jesus. Se esquecem de buscar naquele que somente e unicamente pode resolver, que é Jesus. Que você busque a saída no nosso Senhor Jesus. Ainda há uma saída com Cristo. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que a medicina negue, você pode continuar crendo em Jesus. Jesus reconhece o seu valor. Sabe o que me chama a atenção? Aquela mulher estava ali no meio de uma multidão. Jesus estava atendendo ao pedido de um homem rico, que era Jairo. Estava indo na direção da casa de Jairo. Jesus sabia, aquelas pessoas também, da importância que Jairo tinha naquela sociedade. Era um homem influente, era um homem que era um dos líderes da sinagoga, era alguém que não somente conhecia as Escrituras, mas tinha mesmo assim aberto mão das suas patentes, aberto mão da sua posição social. E o que ele fez? Se ajoelhou aos pés de Jesus. E Jesus está indo à direção da casa de Jairo. A situação da filha de Jairo era grave, não podia haver demora, não podia haver protelação. E no meio daquela multidão, uma mulher anônima, que não deveria estar ali no meio da multidão, porque estava com um fluxo de sangue, deveria estar isolada num canto, ela aparece e toca no manto de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Atendeu a necessidade daquela mulher. Jesus para, a sua caminhada é interrompida, a ida à casa de Jairo é interrompida naquele momento, e Jesus para e olha ao redor procurando saber quem lhe tocou. Irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, quando quer abençoar a minha e a sua vida, Ele não olha se você é rico ou é pobre, se você é letrado ou se você é indouto, se você mora na praia, se você mora no bairro da periferia. Jesus não olha para a nossa condição social, Jesus não olha para o nosso QI, nem para a nossa condição acadêmica. Jesus nos trata de igualmente todas as pessoas. Não há acepção de pessoas em Jesus. Ele não olha se você foi uma pessoa boazinha ou se você foi alguém que estava transgredindo a lei. Jesus não olha nada disso. A gente é que faz essa estratificação de pessoas. Se entrar de terno e gravata, aí já senta aqui na frente, né? Tem uma cadeira reservada aqui. Se vier maltrapilho, já senta lá atrás. Jesus não faz isso. Mas se tiver alguém fazendo isso aqui dentro, eu só usei como ilustração, viu? Se tiver alguém aqui fazendo isso, vai tomar o puxão de orelha. Aqui também não queremos fazer acepção de pessoas, coisa alguma. Todos aqui somos iguais, em nome de Jesus e diante de Jesus. E assim que Jesus nos trata, Jesus reconhece o nosso valor. E você precisa também se lembrar disso. E Jesus tem todo o poder de abençoar aquela mulher. O toque que ela deu nas vestes de Jesus foi um toque intencional. Não foi algo displicente, não foi algo desprovido de fé. Ela ouviu falar de Jesus e pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. É impressionante a fé dessa mulher, porque sabendo do poder que havia em Jesus, ela decide, declara no seu coração: eu preciso ir até Ele, eu só preciso tocar nas vestes dEle para ser curada. Um toque intencional, um toque proposital, um toque confiante. Houve fé na atitude daquela mulher. Meus irmãos, a nossa grande luta é não perdermos a fé. Motivos para perder a fé você terá todos os dias. Motivos para abandonar o seu Deus você terá todos os dias. Motivos para retroceder você terá todos os dias. Falávamos aqui hoje pela manhã, na IBD, que somos abençoados como povo brasileiro, de termos liberdade de culto. Mas nessa semana estávamos orando pela perseguição que nossos irmãos cristãos estão sofrendo na Índia, por radicais hindus, que estão matando, estão sequestrando irmãos nossos,
E contamos aqui o caso de uma das nossas irmãs em Cristo. O seu marido havia sido sequestrado e assassinado. Um dos filhos dela também foi sequestrado. E quando a missão Portas Abertas chegou àquela irmã para levar um alento, saber o que estava acontecendo e tentar confortá-la, ela lhe disse: olha, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas uma coisa eu sei: por nada eu vou negar o meu Jesus. Podem me matar, mas eu não nego a Jesus. Que testemunho, meus irmãos, que testemunho poderoso. E muitas vezes nós ficamos tementes e até receosos de dizer que somos cristãos num país como o nosso, onde não há nenhum tipo de perseguição religiosa. Muitas vezes estamos tímidos em confessar, em declarar a nossa fé. Aqui no Brasil, onde há liberdade de culto, não faça isso. Seja alguém explícito em declarar a sua fé, em dizer quem é o seu Deus, em dizer naquilo que você crê, em fazer uma declaração de fé para as pessoas que estão na sua família e ao seu redor. E também foi um toque eficaz. O que me chama a atenção também, nós lemos no texto, você viu, que Jesus, ao dirigir aquela mulher, depois que ela diz toda a verdade do que havia acontecido, Jesus a chama de filha. Jesus não somente cura o corpo daquela mulher, a cura daquela enfermidade, mas também cura suas emoções, lhe dá uma palavra de alento, uma palavra de consolo, chamando-a de filha. E mais ainda, Jesus cura a alma daquela mulher e diz: a tua fé te salvou, vai e ser livre do teu mal. Jesus faz uma obra completa, meus irmãos. Jesus não veio apenas para curar o físico. É triste quando vemos pessoas que buscam as igrejas como se fosse um pronto-socorro. Eu vou na igreja porque eu quero ser livre da dor de cabeça, quero ser livre da dor no pescoço, eu estou com um problema de gota, estou com um problema na coluna, estou com problema A, B e C. Eu vou na igreja porque eu quero ficar curado disso, buscando a igreja como pronto-socorro. Já falamos aqui, o maior problema do homem hoje não é a AIDS. O maior problema do homem hoje não são as doenças venéreas. O maior problema do homem hoje não são as drogas. O maior problema da humanidade hoje tem um nome que se chama pecado. E quem pode curar nossa vida do pecado é Jesus. É o sangue de Jesus. É Ele que nos liberta de todo o pecado. E finalizando, toque nas vestes de Jesus pela fé. O toque daquela mulher nas vestes de Jesus não foi um toque qualquer, não foi um toque de quem está se arriscando, ou de quem está experimentando. Deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo ou não. Não foi um toque reticente, não foi acompanhado de dúvida, mas foi um toque de fé, com convicção de que Jesus poderia dar a ela aquela cura. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui, irmãos, eu quero então terminar. Aquela mulher teve um toque de fé, ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Esse toque foi, a princípio, secretamente, é lógico. Ela não podia aproximar-se das pessoas, ela não podia estar num ambiente social, ela estava segregada do convívio das pessoas. Ela teve um toque da presença de Jesus, foi secreto, foi sob um senso de indignidade e de humildade. Ela se achava indigna de tocar em Jesus. Na verdade, alguém na condição daquela mulher não podia mesmo tocar nas pessoas. Ao fazer isso, estava condenando a pessoa em quem ela tocou como sendo impura também. Tudo que uma mulher com fluxo de sangue, tudo que ela tocasse, ou de quem ela, ou objetos ou pessoas, se tornavam impuro também. E aquela mulher se aproxima de Jesus, mesmo com medo, mesmo reticente, mesmo se achando indigna, e toca no Senhor pela fé. Uma cura completa Jesus realizou, e Jesus conhece você, sabe da sua situação. E o que me chama a atenção também na vida daquela mulher é que quando Jesus insiste que poder havia saído dele, havia emanado dele,
ele olha em redor, até que ela corajosamente se coloca no meio da multidão e declara tudo o que aconteceu. Ao fazer isso, não fosse a cura que tivesse acontecido, ela poderia até ser apedrejada, porque estava rompendo um mandamento, estava quebrando o costume daquela sociedade. Por isso que ela se aproxima tremendo de medo, porque ao declarar o que havia feito, ela era passível de ser apedrejada por aquela comunidade. Mas ela, mesmo com medo, mesmo insegura da reação das pessoas, ela chega ao meio daquela multidão e declara toda a sua fé, tudo o que havia feito e a maneira como creu. Eu e você somos convidados também hoje, meus irmãos, a declararmos a nossa fé. Você hoje que está aqui ouvindo essa palavra, talvez você ainda não é alguém que segue a Jesus. Talvez você conhece Jesus de ouvir falar. Talvez você ouviu falar de Jesus e veio aqui a esse templo hoje. Eu ouvi falar que tem um Jesus de poder que tem abençoado pessoas lá na Igreja Batista. Eu vou lá para ver. E às vezes as pessoas que estão perto de Jesus, se relacionando com Ele, vendo os milagres que Ele faz, ouvindo as maravilhas que Ele pode fazer, sabe o que acontece? Como aquela maioria da multidão, até esbarram em Jesus, mas não estão tocando nele. Esbarram em Jesus, passam perto dele, até sentem o cheiro dele, até percebem e ouvem os milagres que ele fez. Sabe o que me chama a atenção também? Uma multidão estava perto de Jesus, e só uma mulher foi curada. Você imagina que no meio daquela multidão não haviam pessoas doentes? É claro que sim. Não haviam pessoas ali precisando de um milagre? É claro que sim. Mas somente aquela mulher tocou em Jesus com fé. A grande diferença estava daquela mulher para uma multidão inteira, a fé que habitava no seu coração. E eu pergunto, a fé no seu coração? Você também está disposto a ousar pela fé? Você também está disposto hoje a tocar as vestes de Jesus? Jesus está passando por aqui hoje, e como é que eu sei onde Jesus está? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali. Num pequeno grupo, Jesus está lá. Numa reunião de oração, Jesus está lá. Aqui nesse culto, nesse momento agora, Jesus está aqui. Aonde você tiver pessoas clamando e adorando o nome de Jesus, ele estará lá. E se for o nome de Jesus que estiver sendo invocado, aceite o convite quando alguém te chamar. Eu quero chamar para uma reunião. Qual deve ser a sua primeira pergunta? Jesus vai estar lá? O nome dele vai estar sendo adorado? Não é qualquer reunião que eu te aconselho aí. Tem muita reunião aí, tem muito encontro aí, baseado em ciências humanas, baseado em recursos filosóficos, baseado em crendices espiritualistas. São pessoas reunidas, mas Jesus não está lá. Mas um lugar onde o nome dele estiver sendo adorado, o nome dele estiver sendo invocado, onde a sua palavra estiver sendo lida, ele estará lá. E eu te convido e eu te aconselho a estar nesses lugares onde Jesus estiver. E ele está aqui hoje. Por que deixar para amanhã? Por que relegar e adiar essa decisão que pode ser hoje, de tocar nas vestes de Jesus, de ser curado do pior mal que nos atinge, que é o pecado, mas também de ser curado de enfermidades e de tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos escraviza. Jesus deseja fazer uma obra de transformação na sua vida hoje. Eu gostaria de orar por você e orar com você também. Jesus está aqui. Ele está passando aqui nessa noite. Há uma multidão reunida aqui. Mas Jesus pode curar você. Pode ser um só, podem ser 10, podem ser todos. Todos agora têm a oportunidade de tocarem nas vestes de Jesus. Todos agora têm a oportunidade de exercitarem a sua fé e receberem um milagre. Jesus não é seletivo, como nós já falamos. Ele não escolhe pessoas. Aqueles que têm fé são abençoados. Você precisa
viver pela fé, precisa exercitar a sua fé. E você pode orar como muitos discípulos oraram, dizendo: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, ajuda-me a ter fé, faça minha fé crescer. Eu não tenho uma fé ainda como a daquela mulher, Senhor. A minha fé é tão pequena ainda. Não tem problema, mas Jesus quer te abençoar da mesma maneira, mesmo que a sua fé seja tão pequena. Na verdade, Jesus disse que basta a fé do tamanho do grão de mostarda para que ele possa agir. Sabe qual o tamanho do grão de mostarda? É menor do que a cabeça de um alfinete. Uma coisa insignificante. É essa fé que Jesus precisa ver em mim e em você, para que ele possa agir. Porque o que faz a diferença não é a fé, é o poder de Jesus. Por isso que ela não precisa ter um grande tamanho, uma grande dimensão. Ela pode ser ínfima, porque o poder não está na fé, está em Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor nesta hora. Eu quero pedir que você ore comigo também. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu preciso crescer na fé. Dá-me uma fé como daquela mulher, uma fé de ousadia, uma fé inabalável, uma fé proativa, uma fé dependente do Senhor. Perdoa os meus pecados, toca na minha vida, toca no meu coração, purifica-me do alto da cabeça à planta dos pés. Repreenda todo o mal nesta hora, repreenda toda a enfermidade. Eu oro assim, no nome de Jesus, amém.